Fala galera, pessoal do J Explica, olha eu aqui, professora Adriana, com mais uma aula de Química. E hoje a gente vai falar da parte final da termoquímica. Bora lá! Então, para finalizar a parte da termoquímica, a gente vai falar da lei de Hess e da entalpia de ligação. O que é a lei de Hess? Está ligado à variação de entalpia envolvida numa reação química sob certas condições experimentais. Depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja a reação executada numa única etapa ou seja em várias etapas. Então, quando a gente tem o valor de entalpia dos produtos e o valor da entalpia dos reagentes, para determinar a entalpia total ou a variação de entalpia daquela reação, a gente usa a lei de Hess, que é a variação de entalpia representado pelo ΔH de toda aquela reação. A gente vai calcular pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Alguns lugares também aparecem entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, a energia do início da reação, do final. 1, 2, 3. Ou seja, a energia do final da reação menos a energia inicial da reação. Com isso, a gente vai ter a variação de energia de toda a reação. Isso a gente vai usar quando a gente tem os valores de entalpia, tanto do produto quanto do reagente. Por exemplo, vamos considerar a entalpia de 1 mol de hidrogênio no estado padrão, determinada experimentalmente, igual a menos 241,8 kJ por mol, representada pela equação. Então, a gente tem o H2, que é o gás hidrogênio, mais o gás oxigênio, formando água. Reparem que eles estão nos estados gasosos, representado pelo Gzinho aqui embaixo. E para formar essa água, ele tem uma variação de entalpia padrão inicial de menos 241,8 kJ. O que vai acontecer? Esse menos 241,8 kJ vem do processo de formação. Então, para formar essa água no estado gasoso, ele faz primeiro a água no estado líquido, que é o primeiro processo, transformado em hidrogênio e oxigênio. E depois desse processo, transforma essa água no estado de vapor. Então, para formar água no estado de vapor, eu tenho 3 reações presentes. A variação dessas reações é a variação de entalpia. Então, o quanto de energia é necessário para formar a água no estado gasoso ou no estado de vapor e os processos em que ela passa. Como é que a gente vai resolver isso então? Nós vimos lá então que para formar água no estado gasoso, ele passa pelo H2 mais o O2, formando água no estado líquido. Essa reação tem essa variação de entalpia, menos 285,8 kJ. A água líquida se transforma em água gasosa, também com essa variação de energia, 44 kJ. Lembra? Se o ΔH é negativo, nós temos uma reação exotérmica. Se o ΔH é positivo, nós temos uma reação endotérmica. Então, o que vai acontecer? Para formar essa água no estado gasoso, ele passa por essas etapas. Então, a gente tem que resolver de um jeito em que vai chegar na reação final. Então, o que a gente faz? Nós pegamos a primeira reação e a segunda. Quando eles estão de lados opostos, eles conseguem se anular. Então, é como se nós somássemos as duas reações. A água no estado líquido e a água no estado líquido, embaixo e em cima, na primeira e na segunda reação, estão de lados opostos. Então, a gente consegue eliminá-las. Sobrando quem? O H2 no estado gasoso, o O2 no estado gasoso e a água no estado gasoso. Como cada reação tem a sua quantidade de energia, nós vamos fazer o produto menos o reagente. Então, o final menos o inicial. Se fizermos, então,
menos 285,8 e 40... 1, 2, 3. Se fizermos então 44 menos 285,8, nós ficaremos com menos 241,8. Então, essa variação de entalpia entre as etapas vai ter essa quantidade de energia sendo liberada, porque ela é exotérmica. Então, para formar água no estado gasoso, essa reação libera essa quantidade de calor. Essa é a lei de Hess. O que é importante na lei de Hess? Possibilita a determinação de um valor desconhecido de entalpia para uma reação a partir de outras reações com ΔH conhecido. Então, nós pegamos duas reações que nós sabíamos o ΔH, a variação de entalpia, e fizemos uma terceira reação, que é a final, que é o interesse do exercício, com a entalpia final. Como é que a gente representa isso graficamente? No eixo Y ou no eixo Y, nós vamos representar a variação de entalpia, então é o H de cada reação. No eixo X é o caminho da reação. Então, olha só, o H com o maior número era o do H2 e o O2, que era o nosso reagente. Lembra, se é exotérmico, o reagente tem mais energia do que o produto. Então, o que aconteceu na primeira etapa? H2 formando O2, formando gás, água na forma gasosa. Essa variação de entalpia era de menos 285,8. A mesma coisa aconteceu para formar água no estado líquido. Então, nós tínhamos água no estado gasoso, nós tínhamos água no estado líquido, formando água no estado gasoso. Essa variação de entalpia era de 44 kJ. Lembrando, endotérmico, o reagente tem menor energia. O reagente. 2, 3. Endotérmico, o reagente tem maior energia do que o produto. Essa variação está representada aqui. Aí o que acontece? Para formar a água gasosa, ele partiu do H2 para formar água gasosa, que é essa variação de entalpia que a gente tem aqui, menos 241,8. Como é uma reação exotérmica, o reagente tem maior energia do que o produto, por isso ele é representado aqui embaixo. Vamos resolver um exercício então. Com base nas variações de entalpia associadas às seguintes reações. Então, nós temos a equação 1, que é o N2 reagindo com o O2, formando o NO2. Então, gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio, transforma-se em dióxido de nitrogênio. E toda essa reação tem uma variação de entalpia de 67,6 kJ. Na equação 2, nós temos o gás nitrogênio reagindo com o gás oxigênio e formando o tetróxido de dinitrogênio, N2O4. Para formar essa reação, ele vai absorver, então, 9,6 kJ. Quando eu falo absorção, quer dizer que o ΔH é positivo. Pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação. Então, ele quer uma reação que chegue em 2NO2, formando o N2O4. Então, a gente tem que analisar primeiro como é que a gente vai chegar nessa reação final utilizando as equações iniciais. Então, olha lá. Na primeira equação, nós tínhamos a formação do NO2 e na segunda equação, nós tínhamos a formação do N2O4. O que a gente pode fazer aqui, então? Fazer de um jeito que a gente consiga cortar os elementos iniciais, no caso os reagentes, para chegar nos produtos, que é o que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou inverter a primeira reação, a primeira equação. Inverter é o quê? Passar reagente para o produto para o reagente. Então, aqui o 2NO2 vira reagente, o N2 e o O2 vira produto.
quando eu inverto qualquer reação, eu inverto o valor do ΔH. Então, se ele era positivo, na inversão ele se tornou negativo. E aí eu vou ter uma variação de entalpia de menos 67,6 kJ, porque eu inverti a reação. Por que eu inverti? Para conseguir chegar na que o exercício quer. Na segunda reação, nós vamos manter. Porém, em alguns casos, se eu precisar multiplicar, triplicar a quantidade, eu vou fazer a mesma coisa com o ΔH. E aí a gente vai fazer aquela situação das leis ponderais. Se eu mexo no valor, na energia dos reagentes e produtos, eu vou mexer em tudo. Então eu vou mexer também no ΔH. Nesse caso nós vamos manter. Manter por quê? Porque aí eu vou conseguir cortar e chegar na reação que o exercício quer. Então olha só, de lados opostos estão o N2 e o O2 nas duas reações. Então eu corto eles. Quem sobra? 2NO2 e 2NO4. No lado dos reagentes, o 2NO2 e do lado dos produtos, o N2O4. E aí eu chego na reação que o exercício quer. E para calcular a variação de entalpia? Entalpia final menos a entalpia inicial. Então eu faço a subtração entre os dois e eu vou encontrar que para chegar na reação final, eu vou ter uma variação de entalpia de menos 58 kJ. E aí a gente vai para a alternativa A do nosso exercício. Além disso, nós temos a entalpia de ligação. Na entalpia de ligação, ele calcula o ΔH de cada ligação daquela reação. Então eu vou analisar substância por substância, ver as ligações que estão presentes e analisar quais são as ligações, a energia e analisar a entalpia de ligação de cada reagente. Então, olha só, reagente e produto. Então, no caso dos reagentes, vão sempre quebrar as ligações. O que é uma transformação química? É uma quebra de ligação de reagentes, uma reorganização das substâncias para formar novos produtos, para formar novas ligações. Então, do lado dos reagentes, nós vamos ter sempre a quebra de ligações, e a quebra de ligações vai ter sempre um ΔH positivo. 1, 2, 3. E do lado dos produtos vai sempre formar ligações. E para formar ligações, nós temos sempre um ΔH negativo. Para saber o final de entalpia dessa reação, o ΔH vai ser então a soma da quebra de ligações com a formação de ligações. Então eu vou ter que saber os valores de ligação de cada um? Não, os valores são fixos e determinados experimentalmente e geralmente o exercício traz. Então olha só o que vai acontecer. Vamos ver a quebra de ligação. A quebra de ligação é o rompimento de uma ligação química, sempre um processo endotérmico. Então olha só, para formar o H2 é uma ligação de H com H. E para formar ele, eu junto dois Hs diferentes. Então, quer dizer que aqui eu estou quebrando essa ligação para separá-los, decompô-los, na verdade. Essa reação toda tem um ΔH de 104,2 kcal/mol. Esse ΔH, como é uma quebra, é um ΔH positivo. E quando for para formar? Sempre que for para formar uma ligação, a gente vai ter um processo exotérmico. Então, olha só, se eu juntar um H com outro H, eu vou formar o H2, que é representado por uma ligação entre os dois Hs. Nesse caso, então, ele vai liberar energia e vai ter um ΔH negativo de menos 104,2 kcal/mol. Vamos para o exercício, então. Determine a entalpia de formação do cloreto de hidrogênio gasoso segundo a reação representada pela equação. Então, olha só, ele deu a equação que o gás hidrogênio, junto com o gás cloro, se transforma, produz o gás cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, a mesma coisa. E aí ele dá os dados que para formar o H2 para ser formado, ele precisa dessa quantidade de energia.
O cloro, para ser formado, também precisa dessa quantidade de energia. E o ácido clorídrico, que é uma ligação de H com Cl, vai precisar dessa quantidade de energia. Repare então que o exercício fornece os dados. Então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos analisar a reação. O H2 para ser formado e o Cl para ser formado. A gente vai analisar reagentes e produtos, a quebra e a formação. Vamos primeiro analisar como é que se forma. Para formar o H2, eu tenho uma ligação de H com H. Para formar o Cl2, eu tenho uma ligação de Cl com Cl. No final, vai formar o ácido clorídrico, que é uma ligação de H com o Cl. Qual vai ser, então, o ΔH, a variação de entalpia de toda essa reação? Para fazer isso, a gente faz em duas partes, a quebra e a formação. Então, vamos ver primeiro a quebra. Para fazer a quebra de ligação, o H com H faz 436 kJ/mol. E o Cl com Cl vamos ter 242 kJ/mol. No total, do lado dos reagentes, nós teremos 678 kJ/mol. Então quer dizer que para quebrar as ligações dos reagentes, ele vai precisar absorver esse total de energia, que é a nossa variação de entalpia. Vamos analisar agora o lado da formação de ligações, que é o lado do produto. Então, ele forma o H com Cl. Para 1 mol de H com Cl, ele precisa de 431 kJ. Porém, nós temos 2 mols. O número que está na frente é o nosso 2 mols. Então, eu vou multiplicar o 431 vezes 2. Porém, lembra, quando é uma formação de ligações, ele é exotérmico. E exotérmico tem o ΔH negativo. Então, eu vou fazer 431 negativo vezes 2 e eu vou saber quanto de energia ele está liberando para formar esses 2 mols de HCl. No final, para a reação toda, nós vamos então somar os valores do reagente com os valores do produto. 678 mais um valor negativo. Cuidado com o jogo de sinal, porque isso sempre atrapalha os exercícios, mas precisa ter atenção. 862 negativo, num total da reação de menos 184 kJ/mol. Então, para formar o ácido clorídrico, nós vamos ter uma variação de entalpia de menos 184 kJ/mol. Lembrando que ΔH negativo é uma reação exotérmica. É isso aí. Agora a gente viu tudo de termoquímica, energia de ligação e lei de Hess. Bom, se inscreve no canal. Se você gostou, dá lá nosso joinha. Se inscreve no grupo do Telegram e hoje tem a apostila com os nossos exercícios para treinamento. Por hoje é só, até a próxima.